Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Quinta-feira, 8 de junho. Hoje foi por alguns chamados de super quinta-feira, por ser um pouco movimentado, principalmente no cenário europeu, né, com as eleições na Inglaterra para definir parlamento, primeiro-ministro. Com anúncios do Banco Central Europeu sobre a política monetária deles. A gente pode ler artigos sobre isso. Eu queria mostrar até que uma forma interessante, que às vezes eu uso para acompanhar, é um serviço da FX Pro, aquela corretora, que de graça você tem isso aqui. Ao longo do dia você pode ir vendo as notícias em tempo real. E você pode também usar, às vezes, no final do dia para ver um resumo do que aconteceu, sem ter que ficar procurando os dados. Já fica tudo aqui. Por exemplo, lá na meio-dia 33 no horário de Londres, né, que era de manhã cedo, se não me engano, 9h30 da manhã aqui no Brasil, no horário de Brasília, saiu o relatório lá do Banco Central Europeu, falando que ó, as pressões de preço ainda continuam baixas, né, na questão inflacionária. Primeiro aqui, ó, na verdade, o Mario Draghi, né, que é o presidente do Banco Central Europeu, fala que os riscos para o crescimento agora estão balanceados. Então já foi uma leve melhoria no discurso aqui. As pessoas ficam analisando mudanças palavra por palavra, né, do que foi dito. Medidas de inflação permanecem baixa e só vai subir bem gradativamente. Não teve nenhum dissidente entre os participantes do comitê lá, né, em relação à mudança na política ou no statement, na fala. Então foi unânime a mudança nas palavras e nas decisões. E aqui, ó, quantitative, que é tapering was not discussed at all. O que ele está falando aqui? Que a diminuição do programa de quantitative easing, que eu já expliquei algumas vezes. Se você não conhece, no curso que a gente fala de macroeconomia, a gente explica bem como funciona, mas é basicamente o Banco Central Europeu comprando ativos. Se não me engano, é 600 milhões de euros que eles gastam por semestre ou trimestre nesse programa de quantitative easing. E o tapering seria parar de fazer isso. Então eles estão falando, ó, a gente ainda não vai parar o quantitative easing, a gente ainda está sem pressão inflacionária, ou seja, com risco de deflação. Não é bom, a gente quer um pouquinho de inflação, mas já falando que o risco de não ter o crescimento já está mais balanceado, né? Então estamos levemente otimistas, digamos assim. Aí ele passa aqui, ó, o forecast de PIB. Ó, previsão para 2017 1,9. Na reunião passada eles tinham falado 1,8, então tá vendo? Uma melhoria leve na estimativa de PIB. E por aí vai, tá? Aqui, ó, de inflação lá para 2017, ó, já 1,5. Aqui, ó, mas já diminuíram a visão de inflação para 2019. Antes estava 1,7, agora já foi para 1,6. Então eles não estão prevendo tanta inflação. Uma coisa que vale lembrar é o petróleo. Como que o petróleo influencia na inflação? Como a pressão do preço do petróleo caindo relativamente nos últimos tempos, é mais difícil até esses países aqui da União Europeia conseguir inflação. Enfim, isso explica um pouco as coisas de hoje. Teve lá na Inglaterra também, provavelmente o partido da Theresa May, lá dos conservadores, deve ganhar a maioria dos assentos. E vamos aqui para os nossos pares no Trader Tranquilão, né? Começar aqui falando do índice dólar. Olha só, ele está num ponto que eu sempre gosto de ver o poder do dólar como um todo, né? Que ele está na maioria dos pares, então eu acho importante analisar isso. E vou começar hoje nesse índice dólar aqui, que leva o euro menos em consideração, não é tão forte quanto no outro, e esse aqui põe o dólar australiano e tal. E eu queria chamar a atenção que ele está num nível interessante, está claramente numa tendência de queda aqui nesse índice, né? Apesar do dia de hoje, olha, o dólar ele se fortaleceu,
em relação às outras moedas nesse índice aqui. Mas ele está num nível interessante que eu queria chamar a atenção. Olha aqui, ele está num suporte aqui que foi resistência aqui atrás. Aqui, se a gente colocar até no semanal, ele está num nível que faz muito sentido. Olha só, essa mínima dele aqui, ó, ela foi resistência aqui no semanal, resistência aqui, resistência aqui. Então, é totalmente possível de que a gente está vendo um movimento aqui de retração. Alguma coisa desse tipo assim, ó. Eu já tinha falado isso outras vezes, o preço chegando aqui agora nos 50, que é outro nível importante, né? Uma retração de 50% desse movimento inicial dele aqui. E ele pode muito bem fazer isso, voltar a subir, né? A gente pode estar vendo só essa perninha aqui para ele continuar subindo. Então eu acho importante manter isso em mente, apesar de eu ter falado que nós vamos seguir o sistema, né? Não vão agir perder entradas, né? É importante a gente ter isso em mente. Passando rápido aqui, ó, lá no outro índice do dólar, que esse aqui sim é meio que um espelho do euro, então mostra como que hoje o dólar se valorizou em relação especialmente ao euro. Mas ele ainda tem essa resistência aqui, tem essa zona de confluência aqui com essa média de 20, então ainda está em tendência de baixa. Certo? Então vamos lá. Euro dólar. Esse aqui a gente entrou comprado porque quando teve o Hakanashi aqui, ó, né? Essas velhinhas aqui a gente entrou comprado. Então temos que esperar antes de fazer qualquer coisa. Aqui eu estou no de 4 horas. Deixa eu colocar tudo no de 1 hora. No diário, desculpa. Foi agora no final do dia que eu pus no de 4 horas. Euro dólar. A gente vê no diário aqui que teve a segunda velhinha Hakanashi vermelha, que pode começar a deixar a gente preocupado dentro da nossa estratégia, mas ela tem que fechar a vermelha, vale lembrar isso. Mas ao mesmo tempo ele ainda está respeitando o nível de 20, da média de 20, está acima, né? Então vamos esperar para ver se o dólar vai realmente ficar mais forte, quem que vai dominar, né? Se vai ser os compradores do dólar ou compradores do euro. E temos aqui nosso stop loss aqui. Então temos que deixar rolar essa trade por enquanto. Dentro da nossa estratégia, o preço está acima da média de 20, a gente só pode pensar em comprar. Vamos ver. Corre risco da gente ter comprado quase um topo aqui? Corre. Mas temos que deixar para ver que se tiver uma tendência que continuar aqui, nós temos que estar nela. Próximo par, o dólar e ien. É um par que nós não entramos ainda, pelo menos. Se virmos aqui no Hakanashi, tá? Algumas velas de indecisão. E ele com uma certa distância da média de 20. Mas eu acho que eu vou entrar comprado, viu? Por quê? Porque se a gente for no Hakanashi, é velhinha vermelha. Na média de 20. É mais um par que nós vamos contra o dólar, né? Ele também pode estar num suporte importante. Inclusive, né? Se ele segurar esse nível aqui, ele pode estar fazendo uma mínima mais alta, ó. Subiu, retraiu e pode continuar a subir. Então é importante ter isso em mente. E se a gente for no semanal, também está interessante o price action desse par, porque a gente fala da valorização que teve quando o Trump foi eleito, mas olha só, ele respeitou essa trendline aqui e formou esse triângulo bonitinho aqui, ó. Tchum, tchum. Então o dólar tem tanto espaço para se valorizar em frente ao ien,
quando tem espaço para se desvalorizar, ainda ficar dentro aqui desse triângulo, dentro desse nível aqui, que não seria nada fora de muito do que ele teve nos últimos tempos, né? Digamos assim. E a gente vê que na média de 20, no semanal, atualmente ele está abaixo, né? Ele teve um gap de alta, tentou subir, esse gap foi fechado e ele está para baixo. Vamos ver no Hakanashi aqui. A gente já teve 3 velinhas vermelhas no semanal e aqui também no Hakanashi, no diário, estamos com velinha vermelha. Eu vou entrar, tá? Eu vou entrar porque a estratégia manda. Se tomar stop loss, a gente toma. Então eu vou já, ó, vendeu e vendeu. 2 vendinhas aqui no dólar ien. Uma delas eu vou pegar o stop loss e colocar aqui. Dá quantos pips? 200 pips, tá longe do que a gente pode aqui, ó. 120 e poucos pips. Tá um nível interessante aqui, ó. Vamos lá, 130 pips. Fica afastado aqui. Vamos ver quanto que isso vai dar em percentual da conta. 62%, ótimo. Então vou arredondar aqui para 133 pips, tá? E já vou colocar essa aqui, o take profit nela de 266. Que lembra, uma já vai ficar sempre com take profit de 2 para 1. Take profit tem que ser positivo, né? Beleza. E a outra eu vou colocar também um stop loss de menos 133 pips. Pronto. Podemos ir aqui, ó, no de 1 hora e colocar já para ficar aqui no trade view uma posição vendedora nesse exato momento. Como nós estamos de 1 hora, vou dar uma boa esticada aqui. E o nosso stop também lá pra cima. Take também. Agora a gente pode ir para 24 horas. Só para ter essa posição certinha aqui. Vamos lá, e o diário. Vamos ver no diário aqui, o stop loss onde é que fica? Lá, fica assim ali. Acho da média de 20, né? Tipo aqui assim, quantidade de 120, 133, aqui ó. Beleza. Aqui 2 para 1. Por aqui, né? E vou travar esse aqui para não ficar mexendo. Beleza, estamos aqui no TradingView. Você sabe que você pode entrar lá, nos seguir, ver ideias que a gente publica. Ainda não publiquei esse aqui não, mas tá aí, uma trade interessante, né? Vamos ver como é que o dólar se comporta, se os touros do dólar aparecem aí, se os ursos eles já gastaram sua força, já se exauriram, ou se eles vão continuar no controle, né? Vamos lá, próximo par, Euro-Ien, é um par que a gente já tomou um stop nessa temporada e entramos, depois que a gente tomou um stop, a gente entrou vendido. Então essa é uma trade das poucas que nós estamos aqui no verdinho nesse momento, poucos pips, 23 pips. A gente entrou aqui, aí teve, né, ficamos num dia contra e agora ele acabou de abrir indo alguns pips no nosso favor, deu quase um gapzinho, se não me engano, no Euro-Ien aqui, ó. Nessa transição de Nova York para agora só tá os mercados asiáticos, né? Tá vendo? Deu um leve gap aqui. Enfim, estamos com essa trade aberta, não tem muito o que fazer. Se a gente vê ela no Hakanashi, a gente vai ver que tá vermelhinha, uma trade promissora. A Hakanashi cruzou a média de 20 agora.
É uma coisa que a gente vê aqui também, ó. Quer ver? Deixa eu procurar aqui, ó. Banco do Japão, BOJ, é Bank of Japan, se não me engano. Esse é o Banco Central, esse Kuroda é o governador, ou seja, o que for lá, o líder, né? Ele fala que, fala de novo que o Japão não está mais em deflação. E já projeta um crescimento de 1,5% em 2017 e 2018. E nota que o mercado de trabalho, as condições de mercado de trabalho continuam a melhorar. Tá? Vamos comparar ali 1,5%. Então já prevendo mais ou menos o mesmo. A União Europeia vai crescer mais, né? 1,9%. Mas o Japão, só de ter essa previsão de crescimento também, já é interessante. Pode ser um fator que está movendo também o ien. Uma coisa que eu pensei, para falar a verdade, também é até o próprio japonês levando esse ien de volta para investir em Bitcoin. Pode parecer loucura, mas assim, hoje, por exemplo, o dólar ficou forte em relação a tudo, quase o dia inteiro, e o Bitcoin lá tranquilo em relação ao dólar. Só eu passar aqui rapidinho, já que eu tô falando, olha como é que tá, né? Atingindo máxima histórica, né? E teve depois uma correção e já está indo agora subindo de novo. Então eu acho que o ien pode ter até a ver com isso, tá? É uma teoria aí que eu pessoal, mas vamos lá. Próximo par, dólar australiano, é um que eu fiquei pensando que depois que a gente tomou um stop loss, eu bobeei, eu tinha que, na verdade, tomar um stop loss nesse par, foi aonde? Foi aqui, né? Depois eu teria meio que ter entrado comprado pela estratégia, porque foi vela verde Hakanashi. Mas eu não vou entrar. Vou esperar, porque se eu entrar comprado é mais uma contra o dólar, vem aquela questão de exposição, mas aqui é mais pelo já estar distante da média de 20, principalmente, e ter essa linha de trendline de baixa aqui que o preço meio que veio respeitando. Vamos olhar esse par no semanal. Rompeu uma trendline de baixa. E fez uma mínima mais alta, né? Só que está muito longe da média. A gente pode esperar ele retornar aqui com certeza para ele continuar subindo. Com certeza não, né? Certeza não existe no mercado. Mas enfim, não vamos entrar por causa da exposição que já está grande. Nós já estamos com 4 pares. Eu acho que a gente pode talvez ter isso como limitação, infelizmente. Porque senão a gente pode se drawdown muito grande na conta. Por último, o ouro, que está nessa posição aí, que teve essa retração. Hoje também, como eu falei, o dólar ficou forte em quase todos os ativos. Mas ele está longe ainda do nosso stop loss, que ficou aqui embaixo. Depois, no final do dia, a gente pode ver que entraram compradores aqui, está num nível interessante. Então isso aqui pode ficar uma dupla entre um topo duplo, ou o preço pode vir testar de novo e continuar essa clara tendência de alta, né, que a gente vê aqui, que ainda está prevalecendo, e o preço pode vir até aqui embaixo, essa tendência de alta se manter, né? Mas também pode ele já aqui ter uma, que a gente diria uma bull run, né, uma corrida dos touros aqui, ó, que significaria um pouco geralmente com estabilidade, né? As pessoas buscam ouro, meio que um cenário de incerteza. Então, apesar de a gente ver isso, a Europa se recuperando, o Japão se recuperando, de vez em quando, até com as loucuras do Trump, o mundo fica um pouco instável, né? E eleição, daqui a pouco tem a eleição da Alemanha, se não me engano, em outubro desse ano ou ano que vem, enfim, são coisas que movem um pouco o ouro aí, a gente tem que ficar atento, tá certo?
Então é isso aí por hoje do Trader Tranquilão. Tamo lá, não tamo com... Começamos muito bem. Se for olhar aqui, ó, nós... de 2000, nesse momento o capital agora tá 1942, uma perda de 3% mais ou menos, o drawdown, eu acredito, nessa temporada. E estamos aí com um prejuizinho flutuante, mas vamos ver como é que se desenrola. A trade do dólar que a gente entrou agora, nós já estamos no preju, um leve preju, que eu fui pro gráfico de 1 hora. A gente entrou exatamente, comprou numa baixa aqui, né? Mas vamos ver, tem esse canalzinho de essa tendênciazinha de baixa aqui, ó, no de 1 hora. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, se a gente pode até ainda fazer isso aqui também, né? Então esse aqui provavelmente vai ser um momento importante para o que vai acontecer depois aqui nesse par. Mas é isso aí, a gente não vai ficar acompanhando no de 1 hora, é Trader Tranquilão. No final do dia amanhã a gente vê como é que estão os mercados. Lembrando que amanhã é sexta-feira, talvez possa ser um dia mais tranquilo. Apesar de que está sendo difícil ter dia tranquilo. Mas mais uma vez eu agradeço pela sua paciência, por assistir esse vídeo até aqui, por curtir o Forex Social. Se você quiser conhecer lá essa corretora e ver todas as ferramentas que ela tem para trader, tem muita coisa legal aqui. Tem esse Trading Central, tem até entradas, sinais, você vê coisa que detecta padrões, enfim. Dá uma olhada lá, o link vai estar aqui embaixo. Um forte abraço para você e continue conosco.